Foi no final da 5 de novembro de 1975. Uma notícia começou a circular na cidade. Travis Walton, hoje beirando os 40, casado, 4 filhos, havia sumido na floresta onde estava trabalhando, cortando árvores. E segundo o relato de 6 companheiros que estavam com ele, Travis havia sido sequestrado por um disco voador. Por volta das 18 horas da tarde do dia 5 de novembro de 1975, uma caminhonete de cabine dupla do Serviço Florestal voltava da Floresta Nacional Sitgraves, no Arizona, nos Estados Unidos, levando 7 lenhadores: Michael Rogers, Ken Peterson, Travis Walton, Allen Dallas, John Goulet, Duane Smith e Stephen Peace. Todos eles tinham menos de 30 anos e voltavam para casa depois de um longo dia de trabalho. Travis Walton, na época com apenas 22 anos de idade, reparou uma luminosidade amarelada por trás de uns pinheiros do lado direito da caminhonete e comentou com os companheiros. A caminhonete seguia sua rota normal, mas ao chegar em uma clareira, viram um enorme disco de uns 5 metros de diâmetro que estava flutuando a cerca de 6 metros de altura. Chocado, Travis pediu para que parassem a caminhonete e imediatamente saiu do veículo, acreditando que ao se aproximar, o objeto se afastaria. Travis Walton começou a caminhar em direção ao OVNI. O disco começou a emitir um ruído alto e movimentar-se lentamente. O pessoal gritava de dentro da caminhonete para eu sair dali. Eu queria chegar mais perto. Havia um barulho, uma vibração estranha. Não uma coisa que você ouve, mas uma coisa que a gente sente. O motorista da caminhonete, Mike Rogers, tomado pelo pânico, gritou para que Travis voltasse, mas ele estava absorvido na contemplação daquele objeto que agora já estava bem acima de sua cabeça. Subitamente, o OVNI emitiu um feixe de luz verde azulado que atingiu em cheio o peito de Travis, jogando-o para trás. Ao cair, Travis Walton estava desmaiado. Todos os outros trabalhadores que estavam na caminhonete ficaram em pânico e Mike, o motorista, imediatamente deu partida no veículo e se afastou, deixando para trás Travis caído próximo ao OVNI. A alguma distância do local, quando todos comprovaram que o objeto não lhes perseguia, pararam a caminhonete e discutiram nervosamente se deveria ou não voltar para socorrer Travis. Finalmente chegaram a algum entendimento e voltaram para o local. Porém, nem Travis e nem o OVNI estavam mais lá. Os 6 trabalhadores decidiram ir então à delegacia de Navarro Country, que era o posto policial mais próximo. Foram atendidos pelo tenente Chuck Allison, e após ouvir toda a história, decidiu ir até o local dos fatos às 21h30 daquele mesmo dia, levando junto mais 3 testemunhas para investigar. Não encontraram absolutamente nada. No dia seguinte, os 6 trabalhadores passaram a ser suspeitos de assassinato. Ninguém acreditava, lógico, na história contada por eles, e a polícia passou a considerar a hipótese de que eles tinham matado Travis Walton e escondido o corpo, e depois inventaram a história do disco voador para justificar o sumiço de Travis. Durante os 3 dias seguintes, foi realizada uma super operação, um pente fino na floresta, em busca do corpo de Travis Walton. Essa operação foi composta por um pouco mais de umas centenas de homens, vários cães e um helicóptero. No entanto, não obtiveram qualquer êxito. Durante toda essa operação de procura pelo corpo de Travis Walton, os investigadores responsáveis pelo caso ficaram surpreendidos ao ver que os 6 lenhadores não hesitaram em passar pelo detector de mentiras. Durante o teste do detector de mentiras, foram tomadas todas as medidas para não dar vazão a qualquer possibilidade de dúvida. Entre as medidas estava a presença de C. Gibson,
especialista em poligrafia, e para surpreender mais ainda as autoridades responsáveis pelo caso, todos eles passaram pelo detector sem que fosse detectada uma única mentira sequer. A partir daí, somando com o fato de não se ter encontrado o corpo ou qualquer vestígio do mesmo, a história dos lenhadores passou a ser levada a sério por toda a comunidade. 6 dias depois do desaparecimento de Travis, no dia 11 de novembro, seu irmão recebe uma ligação telefônica na qual reconhece imediatamente que era o próprio Travis do outro lado da linha. Travis pede para que venham buscá-lo e é encontrado no chão de uma cabine telefônica, no posto de gasolina de Heber, cerca de 80 km de distância de Snowflake. Travis apresentava visíveis sinais de esgotamento e desidratação. Tinha náuseas e estava completamente desorientado. Mas o mais surpreendente de tudo é que Travis Walton não acreditava que tinha sumido por vários dias. Para ele, tinham se passado algumas poucas horas apenas, desde que foi atingido pelo OVNI. Imediatamente a família de Travis Walton o levou para um hospital. O Dr. Howard Kendall certificou que Travis estava bem, mas tinha perdido um pouco de peso devido à desidratação. A única coisa estranha encontrada em Travis era uma marca no seu braço esquerdo, claramente produzida por uma agulha ou outro instrumento pungente. As análises de sangue comprovaram que Travis Walton não era usuário de drogas, coisa que a própria família dele garantiu para o médico. O passo seguinte das investigações foi submeter Travis Walton a uma sessão hipnótica para averiguar o que tinha acontecido realmente. E neste processo, os doutores Haden Hasselbaum, presidente da Associação Psicanalítica do Sudeste, ficaram no controle da sessão hipnótica, além da presença de mais de 3 médicos que assistiram tudo como supervisores. Em transe hipnótico, Travis Walton relembrou de vários momentos de sua abdução. Quando foi atingido pelo feixe de luz do disco, tudo escureceu. Mas quando abriu os olhos, estava numa espécie de mesa num quarto fortemente iluminado. Inicialmente, ele pensou que estava em um hospital, mas quando olhou para os lados, viu seres horripilantes de 1,5 metro de altura e com grandes olhos negros. Suas faces não tinham cor e suas testas eram inchadas. Seus longos dedos não tinham unhas. Travis Walton os comparou com fetos muito desenvolvidos. Aquelas criaturas tinham colocado um aparelho sobre seu tórax que lhe causava uma dor persistente e o impedia de respirar normalmente.
Travis entrou em pânico imediatamente e, se debatendo, conseguiu tirar o aparelho de seu peito. Também tentou afastar os alienígenas com empurrões. Somente quando Travis pegou um tubo transparente na mão, estava numa mesa ao lado, e ameaçou agredir as criaturas, os seres se afastaram e saíram da sala marchando por uma porta. Travis não teve dúvidas, optou por ir embora dali por uma outra porta que existia na sala. Travis Walton chegou então em um corredor e começou a caminhar. Viu outra porta e entrou. Era uma sala onde havia um sofá com vários botões nos braços. Na frente do sofá havia uma tela enorme, quase do tamanho da parede, fundo negro com muitas estrelas. Ao apertar os botões no braço do sofá, as estrelas da imagem na tela se mexiam. Neste exato momento, entrou um ser humanoide idêntico a nós, que através de sinais indicou que Travis devia acompanhá-lo. Travis se levantou do sofá e tentou falar com a criatura. Usava um capacete transparente, mas não obteve qualquer resposta. O ser apenas sorria de forma tolerante. Sem opção e desconcertado, Travis Walton acompanhou aquele ser. Eles saíram do OVNI por uma rampa e Travis viu que estava em um hangar onde havia várias naves iguais a que eles estavam. Entraram logo em seguida num túnel que os levou a um pequeno quarto. Neste recinto se encontravam 3 pessoas, sendo 2 homens e uma mulher. Subitamente, uma mão colocou uma máscara no rosto de Travis e ele, por sua vez, perdeu os sentidos. A próxima lembrança de Travis Walton é ele acordando caído na estrada perto de Heber. Ele olhou para cima e viu a nave se afastando. Inusitadamente, não parecia ser a mesma nave que ele teria abduzido. Tal qual foi feito com os outros lenhadores, Travis passou pelo detector de mentiras sem que fosse detectada qualquer fraude a seu relato. Infelizmente, hoje Travis Walton se recusa a fazer outras sessões de hipnose regressiva para tentar resgatar o que poderia estar perdido em sua memória. E ele alega, lógico, ter medo de saber mais detalhes da experiência traumática que passou. E o caso de Travis Walton foi amplamente divulgado e causou grande comoção na comunidade ufológica mundial. E aí